Califórnia, cidade de Tracy, março de 2009. Aqui vivia Sandra Cantu, que havia recentemente comemorado seu 8º aniversário. Sandra morava com sua mãe Maria e seus 3 irmãos mais velhos, Miranda, Simone e Thomas. Os pais de Sandra, Maria e Daniel, se separaram muitos anos atrás. O pai morava bastante longe, mas as crianças mantinham contato regular com ele por telefone e preservavam um bom relacionamento. Segundo Thomas, sua irmã era uma criança incrivelmente ativa com energia inesgotável. Ela adorava ajudar a mãe com os bolos e os avós no jardim. Ginástica e dança estavam entre suas atividades favoritas, mas frequentemente Sandra podia ser encontrada brincando na rua. Sem timidez, ela batia as portas dos vizinhos para se apresentar e encontrar amigos para brincar. Mesmo quando ninguém podia fazer companhia a ela, Sandra inventava suas próprias diversões com prazer. Thomas observava que, em seus jovens anos, a irmã mantinha uma espontaneidade surpreendente, nunca ficava chateada por muito tempo e rapidamente voltava ao seu humor alegre. Enquanto para muitas crianças, a escola se torna uma experiência séria e às vezes assustadora, Sandra corria ansiosamente para as aulas todas as manhãs e, ao retornar, contava com entusiasmo sobre seu dia. Em palavras simples, ela era uma criança despreocupada, brincalhona e feliz. O dia 27 de março de 2009 começou como um dia normal de trabalho e estudo para todos os moradores de Tracy. Por volta das 2 horas da tarde, Sandra voltou para casa, pronta para compartilhar suas impressões. Ela deixou sua mochila em casa e saiu correndo novamente ao perceber o irmão retornando. A família morava no parque residencial móvel Orchard Estates, onde viviam cerca de 100 pessoas, próximo a uma pequena área de lazer. Sandra, energética, não gostava de ficar em casa. Ela queria brincar com os amigos antes do jantar. Como as crianças da vizinhança frequentemente brincavam no pátio, Maria tranquilamente deixava a filha sair para brincar, geralmente permitindo que ela ficasse na rua até o jantar. Thomas contou que a irmã estava passando por uma fase de fascínio por Hello Kitty. Naquele dia ela se trocou, vestindo sua camiseta favorita com este personagem e leggings pretas, abraçou a mãe e saiu correndo para brincar. Algumas horas depois, Maria pediu a Thomas para chamar as irmãs para a mesa. Miranda, que brincava por perto, voltou imediatamente, mas Sandra não estava visível em lugar nenhum. Já começava a escurecer, e inicialmente os familiares pensaram que Sandra Baikiapiahatix havia iniciado alguma brincadeira, possivelmente de esconde-esconde. Thomas procurou pela irmã por cerca de 20 minutos, mas sem resultado. Maria e Simone entraram no carro e visitaram os vizinhos, mas ninguém tinha visto Sandra há várias horas. Às 7h30 da noite, Maria ligou para o número 911 e começou a investigação sobre o desaparecimento. A situação foi imediatamente reconhecida como grave devido à idade. Os detetives rapidamente trouxeram cães farejadores, que foram apresentados aos pertences de Sandra para tentar seguir seu rastro na rua. Os cães farejadores levaram os policiais diretamente do parque para a estrada principal, mas ali a trilha desapareceu. Os detetives mostravam fotos de Sandra visitando casas no bairro, embora isso fosse desnecessário. Absolutamente todos a conheciam. E apesar de os vizinhos estarem preocupados com seu desaparecimento, ninguém conseguia compartilhar informações úteis. Os investigadores informaram que Sandra Cantu saiu de sua casa no condomínio Orchard Estates, na cidade de Tracy. A repórter da KCRA3, Shara Kensham, está transmitindo ao vivo do local. Bom dia, atrás de mim está o condomínio Orchard Estates. Como podem ver, a polícia de Tracy está de plantão. Observamos como, nesta manhã, eles paravam e questionavam pessoas que saíam do condomínio para seus compromissos. Isso é parte da investigação policial que se desenrola diante de nós. Paralelamente, ocorrem buscas por voluntários que estão muito preocupados com Sandra. Como eu gostaria que não precisássemos estar aqui. Como eu gostaria que ela estivesse em casa com sua família.
E espero que, se alguém sabe onde ela está, que a traga de volta para casa. Ela precisa estar com a família e amigos, e todos que se importam com ela, porque todos estamos preocupados. É por isso que estamos aqui, compartilhou uma das aproximadamente 300 voluntárias que procuravam Sandra no fim de semana. Sandra Cantu, de 8 anos, uma garota de origem latino-americana, com altura de cerca de 120 centímetros, pesando aproximadamente 20 quilos, com cabelos castanhos e olhos castanhos. No momento, sabe-se pelas câmeras de vigilância que Sandra saiu do condomínio por volta das 16 horas, depois retornou e saiu novamente. A questão principal é, para onde ela foi na última vez que foi registrada pelas câmeras e onde ela está agora? Isso é o que todos querem saber. A investigação continua. A polícia pede que qualquer informação seja comunicada à delegacia de Tracy. Um dos agentes observou que o número de moradores do condomínio com antecedentes criminais graves causa preocupação. Entre eles havia pessoas com condenações vivendo perto de Sandra e até mesmo um motorista de van de sorvetes, que os vizinhos achavam tão suspeito que o mandavam embora quando ele aparecia. Enquanto eles interrogavam os moradores, o avô de Sandra, chamado Joe, ofereceu-se para mostrar as gravações de suas câmeras, que ele instalou recentemente após um arrombamento. Nas gravações, é possível ver Sandra saindo de casa, como sua mãe Maria havia dito, indo brincar. Logo depois, ela retornou, saltitando alegremente pela rua, parecendo feliz e, aparentemente, dirigindo-se de volta para casa. Mas em vez de subir os degraus, ela virou-se e desceu a rua em direção a uma das saídas do condomínio. Não havia mais registros dela nas gravações. Ela não apareceu novamente no campo de visão das câmeras. Ela teve que deixar o parque, embora soubesse que não podia sair sem a família ou um adulto confiável. O fato de ela ter ido justamente naquela direção levou a polícia a supor que sua atenção foi atraída por alguém conhecido. Sandra não se encontrava pessoalmente com seu pai Daniel há bastante tempo, e a polícia descobriu que entre ele e Maria havia uma disputa financeira relacionada à guarda. No entanto, Maria assegurou aos detetives que ele não poderia estar envolvido neste incidente. Apesar dos problemas entre os ex-cônjuges, ele mantinha um excelente relacionamento com Sandra, e ela o adorava. A mídia acompanhava Daniel com bastante atenção, e todos estavam ansiosos para entrevistá-lo. Conte um pouco sobre o que gravamos hoje. Esse rapaz, Kyle, diz que você foi para o México. Comente sobre isso. O que você gostaria que eu dissesse? Obviamente, não estou no México. Calma. Estou bem aqui na sua frente. Tudo o que sei é que no sábado recebi um telefonema da minha irmã informando que minha filha havia desaparecido na sexta-feira. Vim imediatamente para cá, fiquei um dia, mas precisei voltar ao trabalho. Acho importante realizar esta entrevista, porque se a atenção for desviada de você, ela pode ser direcionada para a pessoa verdadeira, se existir alguém que levou Sandra ou para as buscas, em vez desses, momentos delicados. Como disse ao detetive, façam tudo o que for necessário para realizar seu trabalho da melhor maneira possível. Então façam o seu trabalho, façam tudo o que puderem. Obrigado por todas as suas orações. Se você conseguir chegar a um telefone, disque 911, ligue para alguém, corra, faça tudo o que puder, mas, por favor, tente voltar para casa. Daniel morava longe da cidade, e seus colegas podiam confirmar que ele trabalhou durante todo o fim de semana. Os detetives estabeleceram com alívio que ele não tinha relação com o desaparecimento da filha. Após 48 horas, os investigadores acumularam mais de 700 pistas. Para o alívio deles, nenhuma indicava que algo irreparável havia acontecido com Sandra. Meninas correspondentes à sua descrição foram vistas em toda parte. Recebemos informações de pessoas por toda a Califórnia afirmando que a viram, o que definitivamente indica que ela ainda está em algum lugar.
As estatísticas mostram que ela provavelmente ainda está em Tracy, mas se recebermos uma dica em Nevada ou no sul da Califórnia, onde quer que a pista nos leve, iremos até lá, disse um policial. Mas o tempo passava e as autoridades locais precisavam de recursos adicionais. Eles pediram ajuda ao CARD, que significa Grupo de Resposta Rápida para Sequestro de Crianças, que faz parte do FBI. Os primeiros algumas horas do desaparecimento da criança têm importância decisiva, mas ninguém sabia exatamente por quanto tempo ela estava realmente ausente. Passaram-se várias horas desde que ela saiu do seu trailer e era impossível determinar se ela desapareceu logo após sair ou se brincou um pouco lá fora quando algo aconteceu. O agente especial Joseph Bryan, que liderava a equipe CARD, relatou estatísticas alarmantes. Após esse intervalo de tempo, 97% das crianças desaparecidas já não podem ser encontradas com vida. Mas enquanto não houver provas evidentes do incidente, todos os esforços foram concentrados naqueles 3% de esperança. Na operação de busca, agora participavam mais de 200 funcionários de várias agências por todo o país. Até este momento, no norte da Califórnia, houve apenas um caso de buscas por pessoa desaparecida de tal magnitude. A chefe de polícia Tracy contava que tinha que ordenar às pessoas que fossem para casa descansar. Eles temiam que, nas horas em que dormissem, pudessem perder algo importante. Na semana seguinte, a comunidade reuniu-se para uma vigília. Thomas confessou que entendia. O desfecho deste mistério não seria feliz. Com sua irmã, aconteceu algo irreparável, quaisquer que fossem as esperanças com que tentassem se consolar. Essa noite era mais sobre compartilhar o luto juntos e apoiar Maria. Às 8h30 da noite, os investigadores, também presentes no evento, foram pegos de surpresa. Uma vizinha chamada Melissa correu até eles em tal estado que mal conseguia respirar. Ela morava a apenas alguns trailers de distância da família de Sandra e descobriu uma nota manuscrita no chão, bem ao lado de uma das caixas de correio. O conteúdo da nota a abalou tanto que ela a deixou cair e correu imediatamente para os oficiais. Na nota estava escrito: Cantu trancada em mala roubada, jogada na água no cruzamento das estradas, Buckette e Whitehall, testemunha. Melissa tinha todos os motivos para a preocupação. A insinuação era muito sinistra, mas a nota parecia estranha. Parecia que erros ortográficos intencionais foram feitos nela para esconder a identidade do autor. Apesar de ser a primeira pista encontrada, algo nela parecia incomum. Naquela noite soprava um vento forte. Quase todos estavam na vigília, e considerando que os oficiais andavam pelas ruas por vários dias, era estranho que a nota só agora aparecesse neste lugar. Será que alguém escolheu cuidadosamente o momento, sabendo que todos estavam na vigília, e a colocou lá, poucos minutos antes da descoberta? A nota seria falsa? Quem a escreveu? Havia muitas perguntas, mas primeiro era necessário que Melissa viesse prestar depoimento. Seu interrogatório foi conduzido pelo FBI. Além de ser vizinha, Melissa trabalhava como professora da escola dominical, na igreja de seu avô, que era o pastor local. Tendo passado por um divórcio alguns anos atrás e uma separação recente, ela morava com seus avós e sua filha de 5 anos. Sandra e suas irmãs frequentemente vinham ao trailer de Melissa para brincar com sua filha. Embora Sandra não frequentasse a igreja, ela e seus irmãos conheciam bem Melissa, que se tornou uma amiga próxima da família. Melissa confessou que não prestou atenção se havia alguém por perto quando encontrou o bilhete e não notou nada suspeito. Os policiais pediram permissão para examinar seu carro, o que ela concordou. No porta-luvas, eles encontraram um adesivo com algumas palavras que estavam riscadas. Por precaução, as autoridades o enviaram para os peritos, mas permitiram que Melissa seguisse seu caminho, concentrando-se no bilhete. Melissa ainda forneceu uma lista de suspeitos potenciais. O primeiro era um homem que vivia no parque, que, segundo ela, tinha experiência em dar substâncias proibidas para crianças.
Outro foi visto beijando Sandra nos lábios e tocando seu cabelo. Além disso, havia mais 2 pessoas, pai e filho, que, conforme Melissa afirmava, guardavam em seus telefones imagens de meninas, incluindo fotografias de Sandra sentada no colo de um deles. Todos os suspeitos compareceram voluntariamente ao interrogatório. O homem que beijou Sandra, para o choque dos policiais, confessou sua simpatia por meninas, mas chamou isso de uma afeição inofensiva e negou envolvimento no desaparecimento de Sandra. Nos telefones do pai e do filho realmente encontraram fotografias de crianças, o que causou preocupação, especialmente considerando a ausência de laços familiares, mas eles categoricamente negaram seu envolvimento. 3 dos suspeitos expressaram disposição para fazer o teste do detector de mentiras. Embora tal verificação não seja aceita no tribunal como prova, eles buscavam qualquer maneira de confirmar sua inocência. Pujambat, o homem que confessou simpatia por Sandra, passou pelo teste sem sinais de engano, enquanto os outros não o passaram. A polícia decidiu continuar observando todos os suspeitos, já que as preocupações agora iam além do caso de Sandra, mas as evidências eram insuficientes para apresentar acusações. Uma semana se passou desde que Sandra Cantu, de 8 anos, saiu para brincar na Califórnia e não voltou para casa. Paz. As autoridades de Tracy estão investigando centenas de pistas e aumentando a recompensa por informações sobre Sandra. Os investigadores estão peneirando lixo no depósito local, examinando rios próximos e estudando gravações de câmeras de segurança na esperança de encontrar Sandra. Eles me perguntaram sobre muitas coisas, relatou um dos entrevistados. A polícia também interrogou o pai de Sandra, Daniel Cantu, que retornou do México, que declarou que não havia há 1 ano e está disposto a fazer o teste do detector de mentiras. Não me importo. Sim, não tenho problemas com isso. Eles também conversaram com o vizinho Frank Waller, que admitiu ter beijado a aluna da 2ª série nos lábios 2 anos atrás. Foi um impulso, apenas uma demonstração de amizade. Eu faço isso com alguns dos meus alunos. Agentes do FBI e a polícia de Tracy vasculharam casas próximas e levaram carros para a perícia para verificar a presença de evidências. A qualidade das pistas recebidas fez com que os investigadores expressassem otimismo de que o caso logo seria encerrado. Imagens de Sandra podem ser vistas por toda parte nesta pequena comunidade. Os moradores locais continuam realizando vigílias noturnas, esperando que seus pensamentos e orações logo recebam resposta. O esquema está músico. Hattie Coughlin, CBS News, Los Angeles. Os investigadores queriam conversar com Melissa em mais detalhes. Ela claramente possuía um grande volume de informações sobre as pessoas no parque e permanecia como a única pessoa que entrou em contato com qualquer informação. Das conversas com os vizinhos, formava-se uma opinião geral de que Melissa frequentemente se intrometia em várias situações ou inventava histórias para que as pessoas conversassem com ela e sentissem pena dela. Ela adorava estar no centro das atenções e os detetives se perguntavam se seu comportamento estava relacionado a essa característica de personalidade ou se ela realmente era uma testemunha genuína, apenas se comportando de maneira estranha. Descobriu-se que Melissa foi diagnosticada com transtorno bipolar, ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, além de ter problemas com a lei. Ela tinha o hábito de furtar e, em vários casos, não contestou as acusações ou acabou presa. Ela também estava entre os suspeitos em vários casos de incêndio criminoso, mas deixou a cidade antes que esses casos se desenvolvessem. Em 2003, ela declarou falência devido a dívidas de cartão de crédito e serviços médicos, e ainda estava pagando as dívidas com seu salário de professora. Quando tentaram entrar em contato com ela novamente para mais conversas, descobriram que ela mesma havia se internado em um hospital após engolir uma lâmina de barbear, o que mais tarde explicou como sonambulismo. Apesar de seu estado estar estável, ela se recusava a dar entrevistas. A polícia partiu com uma equipe de busca e resgate para as coordenadas indicadas na nota.
As direções os levaram a um lago de irrigação, onde convergiam muitos sistemas de drenagem e para onde fluíam águas residuais. O lago tinha aproximadamente 150 jardas de comprimento e 30 jardas de largura. O cheiro e as condições eram tão desfavoráveis que não havia chance de ver qualquer coisa no fundo ou mesmo encontrar algo. A água estava densa de todas as substâncias possíveis. Era impossível ver mesmo a própria mão à sua frente e simplesmente não era seguro. Mas nada flutuava na superfície e não havia nada na grama nas proximidades. Se algo não subisse à superfície, era improvável que pudessem descobrir o que realmente estava lá, se é que havia algo. Já haviam se passado dolorosos 10 dias de busca por Sandra, e este caso de pessoa desaparecida logo se transformaria em uma investigação completamente diferente. Os detetives observavam o lago de irrigação, e uma manhã, quando um trabalhador começou a drenar a água, uma mala preta surgiu à superfície e ficou presa na lama na margem. A mala tinha um cadeado, adicionalmente fixado com um cordão. Foram feitos sérios esforços para dificultar ao máximo sua abertura. Quando eles retiraram a bolsa, por seu peso ficou evidente que os piores temores provavelmente se confirmariam. Dentro da mala encontraram Sandra Cantu em posição semelhante a um embrião. Ela ainda vestia suas leggings pretas e camiseta com estampa de Hello Kitty. Em seu corpo foram descobertos danos e ao redor de sua cabeça estava enrolado um pedaço de tecido rasgado. Ele estava encharcado de vermelho e amarrado de maneira peculiar. A perícia médica mostrou que a causa do ocorrido foi asfixia, provavelmente usando esse mesmo tecido. Deram-lhe o medicamento alprazolam e cometeram atos impróprios, embora não tenha sido encontrado material biológico alheio. Estabeleceram que ela sofreu traumas com objeto desconhecido e tudo aconteceu apenas algumas horas depois que foi vista pelas câmeras. Dan. As buscas pela desaparecida na Califórnia agora se transformaram em investigação. Sandra Cantu, de 8 anos, foi encontrada próximo à sua cidade natal. Desde seu desaparecimento, voluntários em Tracy se empenharam persistentemente para encontrá-la. Agora o chefe de polícia da cidade está determinado a encontrar os responsáveis pelo ocorrido. Vamos identificar a pessoa ou pessoas responsáveis por este ato imperdoável e as levaremos à justiça, declarou ele. No 10º dia de buscas por Sandra, investigadores foram chamados a um tanque de irrigação aproximadamente a 2 milhas da casa dela. DAT. Trabalhadores agrícolas, ao drenar a água do tanque, notaram algo suspeito. Quando a água começou a escoar, um objeto emergiu à superfície. Foi identificado como um container preto. Dentro da bolsa encontramos Sandra Cantu, informaram as autoridades. As buscas pela aluna da 2ª série foram intensas, com cada dia se tornando mais difícil para sua mãe. Como você está se mantendo? Mijimo, swingaram os jornalistas. Não muito bem. Sinto falta da minha pequena. Sinto falta da minha Sandra, respondeu ela. Sandra, que todos na comunidade conheciam, aquela mesma que batia em suas portas quase todos os dias para perguntar se seus filhos podiam sair para brincar, aquela mesma que eles convidavam para jantar e tratavam como se fosse sua, desapareceu para sempre. Considerando a natureza do ocorrido, a polícia rapidamente traçou um perfil do potencial suspeito. Homem branco com idade entre 25 e 40 anos, com antecedentes criminais incluindo comportamento inadequado ou posse de materiais impróprios envolvendo menores. Deveria ser alguém que Sandra conhecia e em quem confiava. Provavelmente um vizinho que morava no parque ou alguém que conhecia outra pessoa no parque. Não foi um incidente aleatório. Sandra conhecia esta pessoa. Pessoas com certas inclinações, registradas naquela área, todas verificaram seus álibis e todos puderam ser contabilizados. Vizinhos próximos ao tanque foram interrogados, e um deles notou algo que se destacava, embora não tenha percebido isso na época.
Ele morava exatamente ao lado da vala e disse que viu um utilitário esportivo bicolor roxo escuro circulando na sexta-feira, quando Sandra desapareceu, na Gandlash. O carro tinha uma cor característica e não pertencia a Puixumi a nenhum dos vizinhos. E, por razões compreensíveis, era um lugar estranho para estacionar. A maioria dos habitantes locais tentava manter distância da região pantanosa. O homem ficou tão intrigado com isso que decidiu se aproximar do automóvel para conhecer o motorista, mas o carro estava vazio. Enquanto ele observava ao redor, uma mulher surgiu inesperadamente detrás das árvores, explicando que precisou parar devido a mimecia, uma necessidade natural. Ela rapidamente voltou para o carro e partiu. A descrição dada por ele coincidiu surpreendentemente com a aparência de Melissa Hakabi, e as gravações das câmeras de vigilância confirmaram que ela dirigia um veículo idêntico. Durante uma análise mais aprofundada das gravações, descobriu-se que por volta das 15 horas e 30 minutos, Melissa entrou em seu utilitário esportivo, estacionado em frente à casa de Sandra, e seguiu em direção à sua própria residência, localizada à esquerda do local onde Sandra morava. Em seguida, ela dirigiu até a igreja de seus avós, onde foi avistada pelo mesmo morador próximo ao lago por volta das 17 horas e 30 minutos. Apesar de ainda estar hospitalizada e os policiais lhe darem tempo para a recuperação, a atitude deles em relação a ela mudou. Agora eles a consideravam não como uma possível testemunha ou apenas uma pessoa interessada, mas como suspeita. Eles apareceram com a determinação firme de descobrir a verdade em seus relatos, mas ela insistia em sua inocência no incidente e afirmava que apenas chamou a atenção deles para o bilhete encontrado. Melissa declarou à polícia que às 16 horas, quando Sandra foi vista pela última vez, ela estava decorando sua sala na igreja e não notou nada suspeito naquela área. Naturalmente, eles perguntaram se ela poderia provar seu paradeiro, e as gravações de telefonemas ajudaram nesse aspecto. Descobriu-se que ela própria telefonou para a polícia para relatar o roubo de sua mala na entrada da garagem. Segundo ela, quando soube do desaparecimento de Sandra, até enviou uma mensagem para Maria. Informe a polícia que algo foi roubado de mim hoje por volta das 16 horas. Não sei se isso tem alguma relevância. A mala onde Sandra foi encontrada em condições que é melhor não mencionar, era exatamente da mesma cor e modelo que, segundo Melissa, havia desaparecido, uma Eddie Bauer preta. E no bilhete que ela supostamente encontrou, não se falava apenas de uma mala, mas especificamente de uma mala roubada. Existem coisas improváveis e coisas impossíveis, e o que Melissa insinuava significaria que a pessoa que causou dano irreparável a Sandra encontrou por acaso sua mala na entrada da garagem, decidiu usá-la para ocultar vestígios de suas ações, e tudo isso em plena luz do dia, sem ser visto ou ouvido por ninguém. E além disso, foi justamente Melissa quem encontrou o bilhete. Os detetives decidiram monitorar seu telefone e 2 dias após sua alta do hospital, interceptaram uma ligação. Melissa telefonou para Maria para convidar a irmã de Sandra, Miranda, para dormir em sua casa. Miranda realmente passou a noite e posteriormente contou a Maria que achou estranho como Melissa mencionou apenas uma vez o desaparecimento de Sandra e, aparentemente, estava mais interessada em quais evidências haviam sido encontradas. O caso contra Melissa tornava-se cada vez mais consistente, mas ainda permanecia circunstancial. Outro vizinho entrou em contato com a polícia e compartilhou uma história sobre como, pouco antes do desaparecimento de Sandra, Melissa levou uma das crianças da vizinhança ao parque por algumas horas, sem obter permissão dos pais. Quando a menina de 7 anos voltou para casa, sua fala estava incompreensível, as palavras pareciam desconexas e ela mal conseguia ficar de pé. Os pais, preocupados, imediatamente levaram a filha ao hospital, onde os exames mostraram a presença de benzodiazepínicos, as mesmas substâncias que foram encontradas no organismo de Sandra. Melissa negou seu envolvimento no ocorrido e ninguém apresentou acusações naquele momento.
Encontrando-se sob suspeita, Melissa decidiu dar uma entrevista a um jornalista para tentar limpar seu nome. Você acredita que sua mala desaparecida é aquela mesma onde encontraram Sandra? Perguntou o repórter. E o que aconteceu quando você estava passeando com outra criança? Você foi acusada de algo? Minha mãe estava no trabalho e a avó permitiu que ela fosse ao parque, como frequentemente faz. Quando a mãe voltou para casa, ela não sabia onde estava a filha. Eu dei meu número de telefone para ela e ela disse que poderia ter acontecido de tudo. Estava tudo bem, eu a trouxe de volta. Chamaram a polícia e depois ligaram para meus avós, porque a mãe não sabia que ela estava comigo. Ao ouvir a história sobre substâncias psicotrópicas, a polícia finalmente obteve um mandado para revistar o trailer de Melissa e a igreja do seu avô. No trailer, eles descobriram um caderno cuja caligrafia coincidia com a da nota supostamente encontrada por Melissa no chão. Especialistas que examinaram o adesivo do porta-luvas também descobriram algo muito comprometedor. Na nota estavam escritas as palavras Strada Bocchetti, Whitehall Road, água. Lá também encontraram alprazolam prescrito para Melissa, exatamente a substância que estava no organismo de Sandra. Na igreja, os investigadores encontraram um rolo de massa com o cabo torto e vestígios de uma substância avermelhada que, como confirmado posteriormente por exame de DNA, estava relacionada com Sandra. Com este objeto, como foi descoberto, causaram lesões particularmente delicadas, o Aston de cuidado. A polícia também notou que em uma das persianas faltava uma parte do cordão que, segundo especialistas do FBI, correspondia ao cordão usado para fechar a mala. Em 10 de abril, Melissa foi novamente chamada para interrogatório. Sua versão dos eventos não mudou, mas os detetives já tinham muitas evidências e queriam ouvir a verdade. Quando foi confrontada com os fatos, ela desmoronou e começou a chorar histericamente. Entre lágrimas, ela disse: "Foi um acidente. Não consigo viver com isso. Eu mereço simplesmente desaparecer. Eu não queria que acontecesse assim. Ela simplesmente parou de respirar." Melissa contou à polícia que Sandra a viu entrando no carro perto de sua casa. Por isso ela deu meia volta na estrada. "Foi um acidente. Eu sei que aconteceu de repente. Eu estava na igreja e quando saí para a rua havia uma mala lá. Tentei levantá-la, mas ela era muito pesada. Dentro estava ela, completamente imóvel. Como ela parecia? Pálida. Eu a perdi. Pensei que algo irreparável tivesse acontecido com ela e entrei em pânico. O que aconteceu depois? Tentei fazê-la voltar a si, mas ela não reagia. Eu não sabia mais o que fazer." Ela contou à polícia que Sandra a viu entrando no carro perto de sua casa, então ela deu meia volta na estrada. Sandra se aproximou do carro para cumprimentá-la e notou a mala no porta-malas. Segundo Melissa, Sandra, sem seu conhecimento, entrou na mala, brincando de esconde-esconde, e possivelmente não conseguiu respirar. Só quando ela chegou à igreja e tirou a mala do carro, percebeu que Sandra estava dentro. Ela alegou que tentou fazer respiração artificial, mas percebeu que já era impossível ajudar, e em pânico tentou esconder a mala em uma vala. Os detetives simplesmente a deixaram falar, permitindo que ela se enredasse cada vez mais em suas próprias palavras. Eles já sabiam que a posição em que Sandra estava na mala excluía a possibilidade de ela ter entrado ali sozinha. Além disso, deram a Sandra algumas substâncias e havia sinais que indicavam um tratamento inadequado. Por trás de tudo isso, só poderia estar Melissa. Não foi um acidente. A história era tão confusa e elaborada que assim que ela parou de falar, colocaram algemas nela. Melissa Huckabee foi acusada de sequestro, ações inaceitáveis e causar danos irreparáveis a Sandra Cantu. Posteriormente, também foi acusada de administrar substâncias desconhecidas a outra menina de 7 anos e ao seu ex-namorado de 37 anos.
Sandra confiava completamente nela e não pensaria 2 vezes antes de se aproximar de Melissa se ela a chamasse para o carro. A polícia suspeitava que Melissa atraiu Sandra para o carro, provavelmente com o pretexto de ajudar a decorar a igreja, e Sandra não viu nada suspeito nisso. Então, Melissa a levou para a igreja de seu avô nas proximidades, deu-lhe substâncias que deveriam causar perda de consciência ou incapacidade de resistir, submeteu-a a tratamento inaceitável usando um rolo de massa, privou-a da capacidade de respirar e depois a colocou na mala. Quando as pessoas começaram a procurar por Sandra, Melissa ligou para a polícia sobre a mala, enviou uma mensagem para Maria, escreveu um bilhete e tentou se apresentar como heroína. De acordo com este noticiário vespertino, a acusada Melissa Huckabee deve retornar ao tribunal na quinta-feira em Stockton, Maine. Enquanto isso, Huckabee, de 28 anos, está na prisão do condado de San Joaquim e, segundo registros prisionais, está demonstrando comportamento estranho. Em agosto, foram registrados 4 incidentes diferentes. Entre eles, em 12 de agosto, um oficial de segurança anotou: "Encontrei Huckabee deitada no chão perto de sua cama." Ela afirmou que sentiu tontura e perdeu a consciência. A história de Huckabee se revelou inesperadamente, quando após aproximadamente meia hora, o oficial a notou sentada junto à cama com uma lixeira. Quando ele perguntou o que havia acontecido, ela respondeu: "Eu tomei comprimidos." Após 3 dias, o relatório indicou que a detenta Huckabee estava escondida atrás do colchão, com um cobertor em volta do pescoço, após o que foi transferida para uma cela segura sob observação psicológica. Mais tarde, ela recusou o jantar. Como há uma proibição de divulgação de informações, ninguém comenta o incidente. Esta mesma proibição mantém em segredo os resultados do exame médico de Sandra Cante, ocultando a causa de sua partida desta vida. Proibições de divulgação, grande júri e processos judiciais tornaram-se ferramentas frequentes nesta comarca nos últimos 8 meses. Maine. O promotor distrital recorreu ao grande júri 4 vezes para obter indiciamentos, e o tribunal emitiu proibições de divulgação para 3 desses casos. O último pedido da defesa estava relacionado à transferência de provas adicionais, mas ainda não foi apresentado um pedido para transferir o julgamento da comarca, embora essa possibilidade seja muito provável. Meet Pass. O escritório do promotor distrital pode anunciar em breve se irá exigir a pena máxima. Espera-se que Huckabee faça uma declaração de confissão na quinta-feira, e o juiz pode marcar uma data para o julgamento. Melissa declarou sua inocência, e sua equipe jurídica concentrou-se no fato de que ela foi recentemente diagnosticada com depressão maníaca e esquizofrenia, e estava claramente doente. Eles alegaram que aos 19 anos ela foi abusada por um policial, o que causou um acúmulo de trauma psicológico sobre o qual ela nunca quis buscar tratamento ou falar. Ela tentou se ferir também na prisão, frequentemente aparecendo em audiências preliminares com corte no corpo. Logo, ela foi colocada sob observação como uma pessoa propensa à automutilação. Os pais de Melissa disseram que estão chocados e não conseguiam acreditar que sua filha está no centro deste incidente. Eles nunca notaram nela sequer sinais de raiva. Seus amigos concordavam com isso, dizendo que ela era uma excelente mãe, uma vizinha agradável, amigável e gentil com todos. A mãe de Melissa, Judy, pediu desculpas a Maria no tribunal, dizendo: "Eu sinto sua dor e entendo a raiva que você deve sentir. De mãe para mãe, sinto muito. Cada vez que me sento neste tribunal, mentalmente me coloco em seu lugar e sinto sua dor. Se eu pudesse dar a você a justiça que merece, seria devolver Sandra aos seus braços agora mesmo." Confrontada com a enorme quantidade de evidências que a promotoria estava prestes a apresentar, Melissa ofereceu uma confissão parcial e alterou sua declaração para admitir culpa em crime premeditado e sequestro. Como parte do acordo, as acusações de que ela submeteu Sandra a tratamento inadequado e administrou substâncias foram retiradas.
Ao admitir culpa, ela evitou a pena máxima, e as acusações de tratamento inadequado, uso de substâncias contra Sandra, bem como contra seu ex-namorado e outra menina vizinha de 7 anos foram retiradas. Não é suficiente simplesmente dizer "desculpe, mas isso é tudo que posso fazer agora". Desde o dia em que Sandra se foi, tenho que viver com as consequências das minhas ações. Pelo resto da minha vida, esses sentimentos estarão comigo. Eu amava muito Sandra. Ela era uma pessoa doce que merecia muito mais tempo neste mundo. Sou a única responsável pelo que aconteceu com Sandra. Ouch! Quero me desculpar pessoalmente com você, Maria, por toda a dor que causei. E Jumissom, eu não deveria ter tirado Sandra de você. E quero que você saiba, ela não sofreu, e eu nunca fiz coisas inadequadas com Sandra. Também quero me desculpar com minha filha, que perdi. Espero que um dia você possa me perdoar. Eu te amo muito e espero te ver novamente em breve. Estou em dívida com os moradores de Tracy, com os policiais que gastaram tanto tempo procurando Sandra. Sei em meu coração que Deus me perdoou. Sei que minha família me perdoou e peço a você, Maria, o seu perdão. Não consigo imaginar como perdoar alguém que machucasse minha própria filha, mas espero que um dia você possa me perdoar, Maria. Mitimim. Eu gostaria de lhe dar uma explicação para o ocorrido. Eu lhe devo uma explicação, mas ainda não entendo por que fiz o que fiz. E Calcom... Todos os dias tento entender meus motivos, mas ainda não tenho uma resposta. Vou lutar com essa questão pelo resto da minha vida. Espero que este pedido de desculpas ajude você, Zakara Joso. Ao assumir a responsabilidade por minhas ações, espero dar a você um pouco de paz. No entanto, o promotor declarou: considerando a condição que o Dr. Amália encontrou e o objeto utilizado, infelizmente tenho dificuldade em acreditar que Sandra não sentiu dor. O pai de Sandra, Daniel, fez uma declaração muito emocionante no tribunal. Você interrompeu a jornada de vida de uma pessoa inocente e ela não fez nada de errado. Enfim, Pindy. Ela nem mesmo tinha idade suficiente para decidir se queria sorvete. E nada vai mudar, e nada na vida jamais mudará o que aconteceu. Sr. Kai, por favor, dirija seus comentários a mim, disse o juiz. Ela mudou a vida de muitas pessoas. Tudo o que posso dizer agora é: arrependa-se e pense sobre o que você fez. Sinto muito por sua família. Ela enfrentava de 25 anos a prisão perpétua, mas o juiz proferiu a sentença máxima, prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Até hoje, Melissa Hakabi nunca admitiu completamente o que fez com Sandra, nem explicou por que o fez. O promotor distrital informou que houve cerca de 20 casos em que Melissa se feriu, provocou incêndios ou atacou alguém verbal psicologicamente. Possivelmente, após o ocorrido, algo semelhante aconteceu. Ela queria estar no centro das atenções. Hoje, Sandra Cantu completaria 9 anos. Sua família e amigos se reuniram para honrar sua memória. O seu curto caminho de vida e o respeito daqueles que tentaram ajudá-la. Hoje, Diane Lewis nos conta de Tracy sobre uma comovente celebração de aniversário. Na árvore, pode-se notar um balão com a inscrição Feliz Aniversário, e na base da árvore, dedicada a Sandra, flores foram dispostas. Os presentes chamaram esta cerimônia de celebração, em honra à vida de Sandra. A primeira canção apropriada foi Ela é uma menina linda, para Passimimia, para a mãe, que tanto necessita do apoio da família e da comunidade neste momento difícil. Há muito mais pessoas aqui do que eu esperava. Maria Chaves, mãe de Sandra Cantu de 8 anos, estava cercada por amigos e até mesmo desconhecidos que vieram apoiá-la no dia em que sua filha completaria 9 anos. Muitos decidiram concentrar-se não nas lembranças tristes. Esta é uma celebração da vida, sem dúvida. Queremos superar todo o negativo e preservar o positivo. Nisso está a força de Sandra nesta comunidade.
Cada história sobre Sandra provocava lágrimas, mas nessa noite os membros da família diziam que extraíam força do apoio da comunidade e encontravam consolo no pensamento de que o espírito de Sandra agora está em um lugar melhor, longe de todas as adversidades. Naquela sexta-feira, Sandra saiu correndo de casa após um dia maravilhoso na escola, ansiosa para encontrar os amigos e pelo fim de semana que estava por vir. Imaginar o que aconteceu com ela naquela igreja é incrivelmente difícil, e o fato de que isso ocorreu pelas mãos de alguém em quem ela e sua família confiavam tanto e amavam, torna a situação ainda mais terrível. Próximo ao seu lugar favorito, a escola, os moradores de Tracy criaram uma área especial em sua memória. Eles plantaram uma árvore com flores cor-de-rosa, construíram uma pequena quadra de vôlei de areia e uma casinha de brinquedo, chamada Chalé da Sandra. Seu avô queria que este lugar fosse familiar, um lugar onde ela gostaria de estar com seus irmãos e irmãs, e onde outras crianças poderiam vir, se divertir e fazer novos amigos. Os vizinhos diziam que Sandra era como uma filha para toda a comunidade. Todos a conheciam bem e a consideravam como parte de suas famílias. Quando ela desapareceu, isso se tornou um momento de reflexão para todos. Um dos oficiais observou: a vida é preciosa, e Sandra tinha apenas 8 anos, e só isso.